Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho os pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podem beijar a Escritura, irmãos. Palavra que tem gerado vida em nós, né? Palavra que gera a esperança em nossas vidas. Amados irmãos, nós mais uma vez estamos diante do altar do Senhor na nossa caminhada quaresmal. E nós então abrimos o nosso coração para que o Senhor faça a obra necessária em nossas vidas. Lembrando que o Senhor está no comando de todas as coisas. Estamos impedidos, né, uma maneira governamental de celebrar junto com os irmãos, presencialmente, mas nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Nem mesmo a morte, nem mesmo a dor nos separa, nem mesmo a pandemia nos separa do amor de Cristo. Quinta semana do tempo da quaresma, parece que foi ontem que iniciamos a quarta-feira de cinzas, né, a grande caminhada nossa para a Páscoa de 2021. Então nós vamos nessa pedagogia do amor de Cristo, nós vamos nessa caminhada do amor do Senhor para celebrar com dignidade a passagem da Páscoa. E é uma coisa interessante a gente saber, né, que a Páscoa é passagem, e existem até na forma latina, né, alguns dizeres da Páscoa. A Páscoa, ou seja, né, a passagem do Natal, a Páscoa do Natal, a Páscoa, passagem da Páscoa, que a gente celebra todos os anos. Depois a passagem Páscoa, também da festa de Pentecostes, e a passagem Páscoa de Corpus Christi. Então, celebrações litúrgicas que nos lembram a passagem, lembram momentos importantes da igreja e que nos remetem a esta vivência verdadeiramente de Páscoa, desta passagem. Até mesmo a cidade da Flórida, né, nos Estados Unidos, ela é chamada de Flórida, o estado da Flórida, né, chamada de Flórida, porque foi numa Páscoa florida, foi no início da primavera que foi lá descoberto e iniciou-se todos os trabalhos lá pelos espanhóis. Então nós olhamos essa grandeza da vida da igreja, e como eu terei que me manter, né, como cristão, em meio a essa situação toda a qual estamos vivendo, e como viveremos profundamente a Páscoa de 2021, nos preparando, jejum, a esmola, a oração,
esse tripé que mantém o cristão fortalecido, esse tripé que nos mantém em pé, né? Essas três bases que nos mantêm em pé, para verdadeiramente experimentarmos a graça de Deus na nossa vida. Então a gente podia fazer uma perguntinha muito simples: a pandemia gera milagres? A gente já testemunhou isso no passado, que a pandemia não gera milagres. O que gera milagre na nossa vida é o nosso joelho dobrado no chão, em adoração ao Santíssimo, com o Santo Rosário, a busca pela Santa Eucaristia, a busca pela Santa Confissão. A unidade fraterna dos irmãos, a palavra, a unidade fraterna dos irmãos, a Santa Eucaristia, e também a caridade que transforma o mundo. Primeiro o Senhor nos alcança no seu amor, a sua caridade nos toca, e depois esta caridade irá tocar outras pessoas quando nós estendemos as nossas mãos. Então verdadeiramente nós poderemos até afirmar, mas é em tempo de pandemia que os cristãos são convidados a testemunhar as riquezas de Cristo, as grandezas do Senhor. E daí eu queria ilustrar para os irmãos alguns momentos na história aonde Deus permitiu que em meio à pandemia os cristãos dessem muitos frutos e testemunhassem as grandezas do reino. Por volta do século III havia uma praga muito famosa, né? Matou mais de 5.000 pessoas em Roma. E uma coisa interessante acontecia, que os católicos corriam em direção aos pacientes, ansiosos para cuidar deles. É verdade que muitos acabaram contraindo ali aquela doença, mas eles cuidavam com amor e com carinho. São Dionísio escreveu sobre os cristãos: indiferentes ao perigo, eles cuidavam dos doentes, atendendo em todas as necessidades. Isso no século III. Há 1.700 anos atrás, os católicos já davam testemunho da prática da caridade em meio às dificuldades. Lembrando que foi uma pandemia que matou 5.000 pessoas por dia em Roma. Então, algo muito profundo. Depois, até uma data, né, importante, no dia 28 de fevereiro, é lembrado os mártires, que aí estão esses mártires do martiriológico da igreja, onde a igreja reza para esses mártires, intercessores, que não têm os seus nomes, são pessoas que praticaram a caridade, e a igreja tem um devocional para esses mártires. No ano de 640, uma santa, Santa Godoberta de Noyon, uma abadesa, e ela então percebeu que muitas pessoas estavam sofrendo à sua volta. Então ela encorajou todas as pessoas a rezarem pelo fim daquela praga, pelo fim daquela pandemia, se assim podemos dizer. E o que aconteceu? Milagrosamente, 3 dias jejuando, a praga, a pandemia terminou. Então nós sabemos que um dia para Deus são como 1.000 anos, e 1.000 anos são como um dia. Então rezemos todos os dias, irmãos. Rezemos todos os dias para o fim dessa pandemia que está matando pessoas em todo o planeta. O nosso planeta está doente. Então é muito importante que não paremos de rezar. Santa Godoberta de Noyon rezou, chamou as pessoas a rezar. Você chama as pessoas para rezar junto contigo? Pelo menos uma Ave Maria. Vamos rezar uma Ave Maria para que haja o fim dessa pandemia? A Bíblia fala, né, segundo a igreja, que tudo que a gente liga na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado da terra é desligado do céu. Então, não paremos de rezar. Rezemos. Rezemos pelo fim dessa pandemia. Rezemos pela cura do mundo. Rezemos, irmãos. Os cristãos, eles têm o cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo tem que, acima de tudo, perfumar o mundo com esperança. Depois, um segundo santo, que na nossa paróquia aqui a gente gosta muito, que é São Roque. São Roque fez uma peregrinação de 20 anos, rezando por um caminho, e ele chega numa região da Itália, de modo especial em Roma, né, e ele vai perceber ali que muitas pessoas estavam sofrendo de uma peste. A peste chamada peste negra, depois a peste bubônica. E a peste negra bubônica, ela foi até
meados do século XIX, na Europa, presente na Europa. Então muitas pessoas sofreram, muitas pessoas morreram. E São Roque foi cuidar das pessoas. Depois dessa longa peregrinação, ele foi cuidar das pessoas. E os irmãos sabem a história de São Roque, que ele acabou contraindo aquela enfermidade. E São Roque, então, consciente da morte, ele vai até uma floresta. Ele vai aguardar a morte. E milagrosamente, um cachorro, um cão, vai levar um pão para São Roque e vai ali, de um certo modo, cuidar dele, né? São Roque é cuidado. Nas imagens de São Roque, está lá São Roque com um cachorro e com um pão na boca. E aquele cachorro lambia as feridas de São Roque, e a tradição da igreja diz que ocorreu a recuperação. Mas a gente chama a atenção não no milagre que aconteceu posterior, mas o milagre que aconteceu no momento em que São Roque foi cuidar das pessoas, foi zelar pela vida. Então nós vemos sinais muito profundos da presença de Deus na vida dos cristãos. Um outro, São Carlos Borromeu, era cardeal, e a fome e a praga atingiram Milão de uma maneira muito abrupta. A riqueza toda fugiu de Milão, e São Carlos Borromeu tomou uma decisão: nós vamos alimentar as pessoas que estão passando fome. 60 mil pessoas por dia. Por dia. O que aconteceu? São Carlos ficou endividado, mas mesmo assim ele foi cuidar de todas as pessoas que estavam em meio àquela peste, aquela pandemia, assim podemos dizer, uma palavra atualizada, né? Aquela pandemia. De um certo modo, ele convidava as pessoas a cuidar das outras, visitava pessoalmente as pessoas, lavava as feridas e cuidava de todos, de todos. A igreja fala que ele foi poupado, né, dessa pandemia, não se contaminou milagrosamente, e ainda depois por 6 anos, né, ainda foi um grande cuidador de muitas pessoas. Até essa peste foi chamada a praga de São Carlos, entre aspas, né? A bondade que se fez presente na vida de pessoas. Olha, irmãos, que maravilhosa essas ações. Em meio a tantas dificuldades, os cristãos dão testemunho. Mas de onde vem isso? Palavra de Deus, Eucaristia, Santo Terço, confissão. Então, uma vida de comunidade nos fortalece para enfrentar todos os problemas. Quarto, Santo Henrique, né? Santo Henrique de Morse. Ele era protestante anglicano. Ele se converte ao catolicismo. Ele volta para a Inglaterra, infiltrado, para poder ajudar as pessoas e a servir também as pessoas no meio uma grande peste do século XVII que destruía a Inglaterra. Ele foi descoberto, foi expulso, depois voltou para a Inglaterra e, é claro, ficou lá, cuidou das pessoas, zelou das pessoas doentes. Em determinado momento ele foi capturado, e a gente vê a hipocrisia, né, do mundo, né? Está fazendo a caridade, mas você é contra a gente, então nós vamos te matar. A hipocrisia está aí, né? Sabia que a gente está um pouco proibido de fazer comida para morador de rua, em termos de pandemia? Como se os moradores de rua, os irmãos de rua não pudessem comer no tempo da pandemia. Toda quinta-feira a paróquia serve mais de 100 refeições para os irmãos em situação de rua. Nós somos proibidos de fazer a comida. Então, assim, é muita hipocrisia isso. A pessoa que está com fome na rua, ela precisa. Santo Henrique de Morse, que interceda por nós, de protestante a católico, que interceda por nós, que nos ajude a enxergar a nossa missão. Ele foi capturado em meio àquela situação toda, depois foi decapitado, né? Foi martirizado. A igreja lembra ele como um mártir, né? Não teve clemência, foi capturado e foi martirizado porque praticou a caridade. Às vezes, praticar a caridade, viu, irmãos, ajudar, não tem nenhum salário, nenhum merecimento. Aqui, o nosso salário é no céu. Então, não se preocupem se vocês vão fazer qualquer coisa, ajudar alguém, e até mesmo o poder público civil não reconhecer.
a nossa expectativa não vem dos homens. A nossa realidade, ela é concedida por Deus, né? A nossa realidade é divina, tá bom? Estou terminando, viu? Santa Virgínia Centurione Bracelli, viúva, rica, e de repente eclode uma grande praga em Gênova. E o que essa mulher vai fazer? Começa a trazer os doentes para sua casa. Leva todos os doentes para sua casa. E ela viu lá que tinha um convento desativado. O que ela fez foi lá e alugou o convento. Alugou um convento, e aquele convento tornou-se depois uma grande congregação, e é claro, um grande hospital para acolher as pessoas doentes. Ela funda uma congregação depois para cuidar de doentes. E às vezes a gente vê as nossas viúvas, né? Que não querem fazer nada, né? Acham que a vida terminou. Uma boa viúva católica é aquela que não se cansa de fazer a caridade, que ainda usa dos seus dons para testemunhar as grandezas de Cristo. Então, Santa Virgínia, ela funda essa congregação existe até hoje na Europa, e ela ajuda as pessoas necessitadas, com aquilo que ela tem. Ela é muito rica, doou, ajudou, colaborou. Às vezes, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, não dão um centavo para a caridade, não ajudam a caridade. Trabalhei numa comunidade muito abastada, aquela fala, nunca me esqueço. Estava na secretaria da igreja, como sempre estou, entra uma pessoa e fala assim: vocês doam cesta básica? Eu disse: sim, nós doamos. Vocês não podem doar cesta básica para essa mulher aqui? Eu achei até um gesto bonito, fiquei comovido com a atitude daquela pessoa, pedindo uma cesta básica para uma outra mulher. E daí, ali arrumamos a cesta básica, que isso é o dever da igreja também, dar assistência aos necessitados. E de repente veio a pérola, que aquela mulher que precisava da cesta básica, trabalhava para aquela mulher que estava pedindo a cesta básica para ela. Olha, irmãos, o mínimo era aquela pessoa dar um salário digno para aquela empregada, para que ela não precisasse passar por esse carão, né? Mas a gente tem que colocar a mão na consciência. Às vezes nós também temos atitudes semelhantes. É muito duro enfiar a mão no bolso para ajudar alguém, quando se tem um escorpião no bolso. Quando se tem Cristo no bolso, Cristo se doa a partir das suas mãos. Depois, o bem-aventurado Peter Donders é um sacerdote holandês que trabalhou muito. Aí é muito interessante. No Suriname, aqui na América do Sul, por 45 anos. Ele lutou pelos direitos das pessoas escravizadas, ele evangelizou os nativos e cuidou dos doentes durante também uma pandemia. E passou as últimas 3 décadas da sua vida servindo numa colônia de leprosos e intercedendo pelos direitos das pessoas, para que o governo cuidasse bem do povo. Então, vamos pedir ao bem-aventurado Peter Donders que interceda por nós, para que nos dê vergonha na cara, que possamos também brigar com os poderes municipais, estaduais e federais, para que vacinem as pessoas, para que tenha alimento, salário digno, que tenha emprego, educação. O cristão que não luta pelos direitos humanos não pode ser considerado cristão. É claro, apartidário e aideológico. O verdadeiro cristão, a ideologia dele é Cristo. O partido do cristão é partir de Cristo. Somente isso. Sem ideologia política, quem sabe as ideologias fizeram com o Brasil e com o mundo, né? E também sem o partidarismo. Sabemos que qual é o verdadeiro interesse de muitos partidos, nós sabemos. Então, pedir ao bem-aventurado que interceda por nós, que nos dê vergonha na cara para lutar a favor das pessoas. Terminando, viu? Já falei isso, né? São José Brocheiro, padre argentino. Pode vir coisa boa da Argentina? Claro que pode. De modo especial, padre, né? Padre argentino. Se ordenou, o que aconteceu com ele? Decidiu cuidar dos doentes. Havia uma grande epidemia de cólera em 1840, né, até 1914, na Argentina. E muitas pessoas morreram. E ele cuidou daquelas pessoas, daquela enfermidade, e saiu ileso. Daí tem alguns dados deste santo muito interessante. Ele então
organizou a sua paróquia, construiu, pasmem, 250 quilômetros de estradas, conectou a sua paróquia com o serviço dos Correios, telégrafo, uma linha ferroviária. Nem o Maluf fez tanta coisa. No final da sua vida, ele contraiu hanseníase e começou a ficar cego. Ele passou mais de 40 anos servindo como padre, enfermeiro, carpinteiro e trabalhador na construção civil. Então, assim, a gente olha para a vida de alguns santos, né? A gente pensa sempre o santo enclausurado, tomando comunhão só. E há outros santos inseridos no mundo, enfrentando todas as coisas. Pedimos para São José Brotiero que interceda por cada um de nós. Agora sim, a última pessoa. Santa Mariane. Santa Mariane, ela atendeu um chamado, né, século XIX, 1838 até 1918. Ela atendeu um chamado do rei do Havaí, para ela ir para a ilha de Molokai, né, São Damião de Molokai, para cuidar também das pessoas com lepra. E havia um medo de ir cuidar das pessoas com lepra. Mas Santa Mariane convenceu as outras irmãs. Olha, vamos lá cuidar daquelas pessoas naquela ilha, atendendo o chamado do rei. Vamos educar, vamos ajudar, vamos cuidar. Só que é necessário que nós tenhamos uma atitude muito extrema de higienização. Então, práticas muito rígidas de higienização e uma forte disciplina impediu que as irmãs de Santa Mariane Cope contraísse a hanseníase, contraísse a lepra. Por mais de 100 anos, irmãos, 100 anos servindo lá no Havaí, por mais de 100 anos, nenhuma irmã teve contaminação com essa doença, aí a hanseníase, essa terrível doença. Então nós podemos dizer assim, né, irmãos? Quantas grandezas nós temos do coração de Cristo, quantas situações nós recebemos da igreja como orientação para enfrentar todas as coisas. Estamos impedidos de participar da missa na paróquia? Eu participo em casa e eu venho comungar no final. Não tem problema. Se Deus está nos pedindo assim, vamos fazer assim. Mas também que nós não tenhamos medo de enfrentar essa situação. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, a gente não sabe. Estamos numa confusão política, ideológica, estamos em meio a uma situação tão abrupta, onde vidas estão sendo ceifadas. A gente não vai dizer números, porque nós não sabemos se são reais, mas nós sabemos que pessoas morreram, 300 mil pessoas quase. Isso é muito triste, muito triste. São vidas, são famílias. Todos nós estamos sendo atingidos aí por causa dessa situação. Então, muita prudência, muito carinho, muito amor, muita responsabilidade. Eu ouvi um relato de uma paroquiana, a gente fica boquiaberto. A paroquiana no portão de casa, sentado do lado de dentro, olhando para fora, num bairro, passa alguns jovens com garrafa de bebida e gritam com a paroquiana assim: entra para dentro, idoso tem que ficar dentro de casa, para não se contaminar. E o bonito com a garrafa de bebida andando pela rua. Então, tem que tomar vergonha na cara. Todo mundo pode se contaminar. Então a gente olha para alguma situação e fala assim: meu Deus do céu, que mundo nós vivemos? Um jovem que sai pela rua e se contamina, ele vai levar a enfermidade para dentro de casa e pode matar o vô, a avó, o tio, a tia. Mas há um problema muito sério maior agora nas infecções. Não só idosos estão morrendo, jovens estão morrendo. Uma jovem de 25 anos em Campo Limpo Paulista morreu a semana passada. Então assim, esta enfermidade, ela não escolhe pessoas, não pergunta a data de nascimento. Ela vai perguntar se a pessoa tem responsabilidade ou não. Álcool gel, água, distanciamento, máscara e muita prudência. O que um verdadeiro cristão pode testemunhar como verdade em Cristo a partir dessa quaresma? Eu sou responsável, sou cristão, ouço a palavra, comungo, me confesso, ajudo a minha comunidade, vou cuidar dos meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a cuidar um do outro com responsabilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.